Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilinho? Depois de uma pequena pausa para fazermos a avaliação da unidade 1, vamos retomar a nossa unidade 2, seguindo aqui com a aula 16, que é a nossa aula para a unidade 2, tá bom? Seguindo com a nosso encaminhamento. A gente já teve a aula 11, 12 e 13, para a unidade 2 e agora seguimos para a 16. Por quê, professora? Porque a aula 14 é a aula de revisão para avaliação e a aula 15 de revisão para recuperação para aqueles que não conseguiram alcançar a nota. Tranquilinho? Belezinha? Conseguiram se identificar agora? Por que pulou da 13 para 16? Então, beleza. Chegamos aqui na aula 16, já estamos ali na metade do nosso caminho, novamente, já estamos quase finalizando, já vocês estão livres de mim, não vão mais ouvir a minha voz, e aí a gente só vai se despedir e nos ver aí na vida, nas profissões que vocês vão escolher, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos conhecer as habilidades de hoje. As habilidades são: perceber tanto o dinamismo linguístico, que sofre influência dos processos socioculturais e os influencia em línguas e culturas distintas. Conhecer e usar as línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre o tempo, locuções e o futuro. Vamos conhecer algumas locuções de tempo. Vamos mudar essa cor, né? Eu fico com essa cor aqui vermelha e eu não consigo ver muita coisa, não. Eu tô meio cega, já tá chegando a idade, já sabe, né? Locuções de tempo, expressões de futuro. O gênero textual que nós vamos trabalhar hoje vai ser previsões do tempo. Já que a gente está falando de tempo, nada mais do que a gente ver como é que se escreve, como é que se identifica, como é que ele é aplicado às vezes em questões também do vestibular, uma previsão de tempo. Que ela pode surgir ali numa questão de geografia, numa questão de língua portuguesa, numa questão de história, enfim, pode aparecer em qualquer componente curricular. As questões de vestibular com história. Então, nós vamos ver algumas questões de vestibular com histórias em quadrinhos, HQs, né? São as HQs ou las historietas em espanhol. O livro que nós vamos ver vai ser La Casa de los Espíritos e vamos viajar para a República Dominicana. Certinho? Então, sem mais delongas, vamos começar com a nossa aula. Primeiro, o que é uma locução, professora? Locução, galera, tanto em português quanto em espanhol, tem o mesmo significado. São aquelas construções compostas de duas ou mais palavras que vão atuar como uma unidade gramatical, ou seja, com um significado apenas. Então, vai usar duas ou mais palavrinhas juntas para ter um único significado. São as locuções. Nós temos locuções adverbiais, locuções adjetivas, locuções conjuntivas, quantificadoras, preposicionais, pronominais, substantivas, interjetivas e verbais. Então, nós vamos ter, para cada classe de palavras, também o uso de locuções, que é o uso delas juntas, tá bom? Na aula de hoje, nós vamos nos focar de locuções que indicam tempo, tá? Então, tudo que vai indicar tempo é o que a gente vai nos focar hoje. Então, vamos ver. Quais são essas locuções de tempo, galera? Na verdade, nós podemos nos focar que as locuções de tempo, elas são ligadas normalmente ao advérbio, porque é o advérbio que vai dar essa noção de tempo. Então, nós vamos utilizar os advérbios de tempo aqui para exemplificar para vocês. Por exemplo, ayer, que aí pode ser ontem. Ayer é ontem, tá, galera? Ayer, anoche, antes, anteriormente, recentemente, são locuções de tempo. Então, ayer anoche,
ayer antes, ayer anteriormente e assim sucessivamente. Eu posso usar o ayer, eu posso usar hoy, anoche, hoje, à noite, agora, actualmente, mañana, depois, posteriormente, proximamente e pronto. Então, nós temos essas ações, esses advérbios de tempo, onde vão nos auxiliar para trabalhar com a locução de tempo. Para reconhecer os advérbios, a gente tem que fazer uma perguntinha. Quando se realiza essa oração? Quando se realiza a acción? Então, quando ele vai se realizar, é onde vai estar localizado o meu advérbio e junto dele eu posso encontrar a minha locução de tempo. Ahora devo ir ao colégio. Quando? Ahora. La visita de Jaime foi anteayer, antes de ontem. Quando foi a visita de Jaime? Anteayer. Ahora, temos também o luego, temos después, antes, hoy, mañana, entretanto, ayer, como eu já falei para vocês. Ahora repetiremos, iremos luego, después seguiremos. Antes era distinto, hoy está nublado, mañana será tarde. Entretanto, iremos fazer a compra. Temos o que mais? Anoche, pronto, tarde, temprano, todavía, aún, siempre, mientras. Então, para que você consiga formar uma locução de tempo, você precisa primeiro conhecer os advérbios de tempo, certo? Então, se eu falo, eu estudo pela tarde, por la tarde. Então, eu já sei que tarde está falando tempo. E por la tarde é a minha locução temporal, certo? Minha locução adverbial de tempo. Salgo luego temprano, luego de manhã, logo cedo, temprano. Também é uma locução de tempo, certo? Então, todas as vezes que eu juntar dois advérbios, um adjetivo e um advérbio, uma preposição com o advérbio, eu estarei formando uma locução. E aí vamos seguir para as expressões de futuro. As expressões de futuro, elas são aquela classe, aquelas expressões que possuem nas classes gramaticais, nas classes de palavras, uma possibilidade de fazer uma referência de algo que vai acontecer futuramente. Diante de três formas diferentes, ela pode acontecer em três momentos distintos. Por exemplo, elas podem acontecer em perífrases verbais, que são as perífrases de futuro, ir mais ar mais infinitivo, querer mais infinitivo, pensar mais infinitivo. Elas também podem aparecer com o presente do indicativo. Como assim, professora, no presente? Se eu estou falando do futuro. Existem palavras, galera, que eu estou me referindo a algo que ainda vai acontecer, mas utilizando o presente. Vocês lembram que eu falei que também dava de falar sobre algo do passado, que é o pretérito, com função utilizando o presente? Por exemplo, ele está lutando desde 1943. Tá? Ele está lutando desde 1943, mas ele não está no momento. Ele está se referindo a algo que aconteceu ali no passado. Para os estudantes de espanhol, esse caso aqui de utilizar o presente do indicativo com função de futuro, ele pode transformar a nossa cabecinha um pouquinho. Por quê? Porque não existe esse uso em língua portuguesa. E nós precisamos saber diferenciar quando utilizar um do outro. E nós vamos ver cada um separadinho. Então, vamos ver aqui. Nós temos as expressões de futuro com verbos no presente. Ir mais a mais infinitivo. De que maneira? Se utiliza para falar de planos e projetos. Então, quando eu quiser falar de planos, de projetos,
fazer um convite ou qualquer coisa do tipo, eu vou usar o meu verbo ir conjugado no presente, mais o a, mais uma palavra, um outro verbo de ação no infinitivo. Por exemplo, voy a cocinar paella mañana. Olha o que vai me referir que é o futuro. É o meu complemento, tá? É a minha localização no tempo. Então, eu vou falar amanhã. Eu vou cozinhar paella amanhã. Voy a cocinar paella mañana. Vamos a cenar esta noche en el restaurante. Vamos jantar essa noite no restaurante. Então, é algo que vai acontecer no futuro próximo, porém, utilizando o verbo ir no presente, tá? Com essas marcações, esses marcadores temporais aqui, que são falando do futuro. Pensar mais infinitivo. O pensar mais infinitivo nós vamos usar também para expressar a intenção de fazer algo. Nós vamos utilizar o pensar no presente. Eu penso, tu pensa, nós outros pensamos, vosotros pensais e assim sucessivamente, mais o verbo no infinitivo, ou seja, o verbo sem ser conjugado. Vamos ver para que momento, quando eu quero expressar a intenção de fazer algo, quando eu desejo fazer alguma coisa, eu vou utilizar o pensar mais o infinitivo, porém falando de algo para o futuro. Mi primo e eu pensamos viajar la semana que viene. Olha aqui o meu marcador temporal, dizendo que é no futuro. El próximo año pienso estudar chino. Olha aqui outro marcador temporal. No próximo ano, não é agora, é no próximo ano que eu penso estudar chinês. A mesma coisa vai acontecer aqui com querer. Querer no presente, mais um verbo no infinitivo. Para quê? Para expressar o desejo de fazer alguma coisa. É quando eu quero fazer alguma coisa. E aí eu vou utilizar o verbo querer no presente, mais o infinitivo, falando do futuro, mas sempre lembrando que vai estar presente os meus marcadores temporais para mostrar que eu estou falando de futuro. Esta tarde querem ir de compras. Esta tarde eles querem ir ao mercado, eles querem ir fazer compra. Esta noite quero ver uma película. Essa noite quero ver um filme. Até aqui, galera, com esses três usos, o ir, mais o pensar, mais o querer, mais o com o infinitivo, são ações e formatos de falar de expressões futuras, de um futuro bem próximo, que nós utilizamos na língua portuguesa. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, quando se fala em presente do indicativo para indicar futuro, ele sozinho, a palavra conjugada no presente, o verbo conjugado no presente, mas se referindo a algo do futuro, ele fica um pouquinho mais complicado, que não é um uso tão comum na nossa língua portuguesa, certinho? Mas o que vai definir é o meu marcador temporal. Ele sempre vai me dizer se é hoje, se foi ontem ou se é amanhã, tá bom? Mañana almuerzas con tu familia en el campo. Amanhã almoças com a sua família no campo. Passado mañana voy al cine com minha melhor amiga. Depois de amanhã, eu vou ao cinema com a minha melhor amiga. Certinho? Tranquilinho até aí? Falamos ali das locuções temporais, né? Que aí vem esses usos dos advérbios de tempo junto com outra palavrinha para ter um significado de tempo, né? E das perífrases e do uso do presente, do indicativo, em relação ao futuro, para se falar de futuro, mas de futuro muito próximo, tá? Tranquilinho até aí? Tá tudo beleza? Tá tudo seguindo o fluxo bem? Então tá bom. Então vamos seguir agora com o nosso gênero textual. O gênero textual que nós vamos trabalhar hoje é a previsão do tempo. Continuamos falando em tempo, 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 tempo. Hoje a aula é sobre tempo. O que é uma previsão do tempo? A previsão do tempo, ela é a parte meteorológica
em tipo de texto e que é essencialmente um conteúdo que contém tempo e a finalidade dele é informar. O seu conteúdo é tempo e a sua finalidade é informar. É para isso que serve a previsão do tempo. Simplesmente dizer para você se amanhã vai fazer sol, se amanhã vai chover, como é que vai estar a próxima semana, o próximo mês, se vem temporal, se vem vendaval e assim sucessivamente. O falante não é necessariamente um meteorólogo. Meteorólogo, meteorólogo. Ele não é um especialista em meteorologia, pode ser um jornalista, pode ser um apresentador, enfim, ele não precisa ser necessariamente um especialista, mas ele vem com informações dadas por um especialista. O ouvinte não está especificado. Também, quando nós vimos uma previsão do tempo, tanto ela impressa, quanto ela no nosso celular, quanto ela no nosso computador, quanto ela num jornal, quanto ela na televisão, num programa de televisão, ou mesmo até no rádio, ele não está especificando quem vai ouvir. Não é para uma pessoa específica. Pode ser desde uma criança a um adulto, desde a pessoa que não sabe ler até um superdoutor. Enfim, não tem especificação de pessoa. O meio de comunicação, ele pode ser múltiplo, como eu falei para vocês. Pode ser a televisão, o rádio, o telefone, a imprensa, o computador, tudo hoje em dia, até aqueles relógios inteligentes, eles vêm com previsão do tempo também. E ele é um texto variável, tá? Ele é um texto ali que vai utilizar as variedades, singular, plural e assim sucessivamente. Desde o ponto de vista do texto, não é necessário que você tenha ali um mapa, né? Que eu precise ter um mapa para mostrar tudo. Mas os meios de comunicação, frequentemente, eles colocam o mapa para quê? Para que exemplifique visualmente para a pessoa conseguir entender, ela conseguir identificar a região, onde está sendo mais afetada. Então, eles mostram através do mapa de onde está vindo uma frente fria ou de onde está vindo uma onda de calor. Então, ele vai mostrar ali no mapa, ele usa mais para, como se diz, para exemplificar, para mostrar em imagem. Também não é necessário que se refira o tempo no futuro. Não é muito frequente que eles informem o tempo de dias atrás. Normalmente ele vai falar de tempos no futuro. Ele não vai falar, ontem choveu. Só se tiver tido algum desastre, alguma intercorrência na previsão que afetou a vida de uma sociedade, a vida de algumas pessoas, ou a vida de uma comunidade, e assim sucessivamente, aí sim ele vai falar de dias passados. O temporal que aconteceu há 3 dias atrás, a forte onda de calor que chegou a tal lugar há 2 semanas atrás, tem afetado a vida das pessoas, e assim é que ele vai se referir aos dias passados. Mas, normalmente, ele vai falar sobre o tempo no presente ou no futuro, que seria amanhã, depois de amanhã, durante a semana, durante o mês. E a função desse texto é basicamente informar. Ele tem essa função de dar uma informação. Os atos de informação presentes nesse tipo de texto vêm acompanhado de atos diretos a fim de que alerte aos cidadãos antes que algo aconteça. Então, às vezes, ele vai já começar a alertar que a partir da semana que vem vai ter um fluxo de chuva muito grande, que pode acontecer inundações, que pode acontecer destelhamento de casas, que pode ter um temporal muito forte. Então, você já vai ficar sabendo e pode já se preparar para algo que aconteça no futuro, certo? Eu trouxe para vocês aqui um exemplo do mapa aqui. Ele é bem recente, tá? É até dia 22 agora, de outubro. Olha aqui, 2022. Hoje, vocês estão vendo aqui, quinta-feira, 20 de outubro, certo?
E temos aqui o mapa de Rondônia, do estado. Então, eu não especifiquei um município. E qual é a previsão do tempo? A previsão do tempo seria máxima de 33 graus e mínima de 23 graus em todo o estado. Onde às 8 da manhã estaria 27 graus, às 2 da tarde já está bem calor, pode ser que aconteça chuva. Ah, tá. Pela manhã também está encoberto, então você pode observar aqui. À noite também o céu encoberto e a máxima de 25 graus. Então as chuvas, a quantidade, o vento pode chegar a 10 km por hora. Vai nascer o sol às 6h41 e vai se pôr às 7h04. Tá? Lembrando que esse horário aqui é ligado ao horário de Brasília, então é 1 hora a menos. Aí seria o quê? O nascer do sol às 5h41 da manhã e o pôr do sol às 6h04. É o que a previsão do tempo está dizendo, tá bom? E diz, como um todo, que a máxima ali naquele momento é 27 graus, coberto por chuva. Então pode estar chovendo ali em alguns momentos, uma chuva fina durante o dia. Olha aí, virei até garota do tempo hoje. Também encontramos esse outro formato de previsão do tempo. Esse outro formato, ele é encontrado mais em jornais, né? Em jornal televisivo, que ele é mais ilustrado. Esse outro aqui a gente encontra na internet, a gente encontra no nosso celular. Então, ali do ladinho do relógio, a gente aperta, vai aparecer uma tela parecida com essa daqui, onde a gente vai pedir a previsão do tempo para a semana toda. Aqui com o jornal, onde fica o apresentadorzinho em pezinho aqui, certo? Olha só meu desenho, essa pessoa está muito legal. Onde ele vai indicar a temperatura, como é que vai ser a previsão do tempo durante a semana. Certinho? Tranquilinho? Muito bom. Bom saber, né, que a professora, se eu quiser deixar de ser professora e passar a ser a garota do tempo, eu já consigo. Perceberam? É muito fácil, né? Não preciso ser uma especialista para poder falar sobre o tempo. Então, vamos seguir agora com a nossa análise textual de tirinhas, ou seja, de historietas em provas de vestibular. Então, vamos lá ver. Essa aqui foi da Universidade Estadual de Goiás. Veio essa imagem do CAP para responder 4 questões, a 31, 32, 34 dessa prova neste ano que ela se refere. Então, nós temos ali uma simples imagem e dentro dela 4 perguntas. Olha só a imagem. E recordar el refrán. Globaliza bien y no mires a quién. Y recuerda el refrán. Globaliza bien y no mires a quién. E lembre o refrão. Globaliza bem e não olhe a quem. Então, a gente pode ver soldados armados, né? Com escudos, bem protegidos, as armas aqui em punho, com mais armas em seus coldres, não é? Acho que é essa palavra, espero que eu não esteja errada. E ali estão repetindo esse refrão. Globaliza bem e não mires a quem. A primeira questão era a seguinte: a relação da linguagem verbal e não verbal no texto ortoga a globalização um caráter de. Ele dá à globalização um caráter de quê? Improvisação violenta, processo irreversível, ganância econômica, demanda comercial ou fenômeno mundial. Nesse sentido aqui, onde ele diz, vamos lembrar do refrão, globaliza bem, não mires a quem. Vamos lá, galera, é assim. Ele está fazendo uma improvisação violenta. Por quê? Não é essa a frase, não é esse o refrão. O refrão é faça o bem e não olhes para quem. E não globaliza bem e não olhes para quem. Tá? Então, ele está fazendo uma improvisação na linguagem verbal e não verbal com a palavra globalização. Na 2, a forma pela qual, na 2, na 32, o texto recupera o refrão, haz el bien sin mirar a quem, faço bem sem olhar a quem, pode ser caracterizado como uma paródia do refrão,
um argumento de autoridade, uma citação literal do texto, uma repetição do sentido original ou uma sinonímia frasal. Neste caso, ele está fazendo uma sinonímia frasal, ou seja, ele está utilizando uma frase conhecida, uma frase falada e levada de geração a geração, ou seja, uma frase feita, né? E usando isso para outro sinônimo, transformando a palavra globalização em um sinônimo, entre aspas, de fazer bem. Então, seria a ideia de que globalizar é bom. 3. Quando o refrão é transformado em uma vinheta, em uma historinha, haz el bien sin mirar a quien para globaliza bien y no mires a quien, a categoria, quase que não sai, gramatical do termo bem, ele muda para substantivo adjetivo, transforma o haz bien, se mirar a quem, e globaliza bien, e não mires a quem, de substantivo para adjetivo, de substantivo para um advérbio, de um adjetivo para um pronome, de um advérbio para um adjetivo ou de um adjetivo para um advérbio. Qual foi essa mudança? O que é faça o bem? Fazer bem, o bem é um adjetivo, certo? Então, fazer bem é adjetivo. Quando ele fala globaliza bem, ele continuou sendo um adjetivo ou ele se transformou em outra coisa? Então, vamos ver aqui. Vamos apagar tudo. Então, nós já sabemos que fazer bem, nós já sabemos que fazer o bem significa adjetivo, então nós já podemos ali excluir o substantivo aqui e o advérbio. Então, nós ficamos com duas opções, adjetivo transformado em pronome ou advérbio. Globaliza bem, ele é um pronome? Não, né, galera? Então, é muito simples saber que era a transformação de um adjetivo para um advérbio, globalizar bem. Certo? A questão 34 eu não trouxe para vocês, nós ficamos só com as 3 primeiras. E aí eu trouxe outra tirinha, que é uma tirinha da PUC do Paraná. Leia a tirinha da Mafalda e marque verdadeiro ou falso para as afirmações. Ela estava ouvindo rádio e o rádio dizia: "Hizo el Papa un nuevo llamado a la paz". E aí ela responde: "Ele dio ocupado como sempre, não?" Ela transformou a palavra llamado com outro significado. O llamado para um chamado, ele poderia ser transformado em chamado, um pedido, né? Ou ligação. Ligação telefônica, né? Telefônica. Só que aí o que ela entendeu? Ela não entendeu como um chamado a frase, né? Ela não entendeu como um chamado, um pedido. Ela entendeu como ligação telefônica. Isso el Papa un nuevo llamado a la paz. E ele dio ocupado, como sempre. Então, ela disse que estava ocupado o telefone, como sempre. Por isso que não tem paz. Nós podemos dizer o quê? Que o Papa é o apelido carinhoso para chamar o pai dela? Não. Mafalda dá a conclusão que o informe, por já dar-se conta que o mundo não ouve os pedidos para a pacificação? Sim ou não? Verdadeiro, é isso que ela quer dizer, né? No próximo, o verbo chamado, que está no primeiro globo, se refere a um chamado telefônico? Não, foi isso que ela entendeu, mas não é isso que ele quis dizer, não é verdade? No próximo, a tirinha da Mafalda é uma crítica à situação da paz no mundo e significa que o pedido do Papa não foi atendido? Exatamente. E o Papa chama a Paz, capital de La Paz, a capital de Bolívia, e a chamada não se pode concluir? Também não tem nada a ver, né? Então a resposta é falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E aí nós encontraríamos essa sequência na alternativa C, certo? Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Tranquilos? Tudo beleza até aqui? Podemos seguir?
O que vocês podem observar, galera? Que dentro de todas as provas de vestibular, do Enem, tanto em língua portuguesa, quanto em língua inglesa, e quanto em língua espanhola, vocês vão encontrar muitas tirinhas. Tudo tem que ser observado, tudo tem que ser lido com o maior cuidado possível, tudo tem que ser muito bem analisado. Por quê? Porque um mínimo detalhe, uma simples palavra, um simples falso cognato pode transformar ali sua vida num desastre, tá bom? Uma palavrinha pode significar muitas coisas. Então ali a gente pode observar muito nítido nessa tirinha da Mafalda, onde a palavra llamado poderia ter duas traduções, tanto para pedido, né, o llamado de paz, quanto uma llamada de teléfono, uma ligação telefônica. Então você precisava entender um pouquinho o contexto, prestar atenção, embora tenha sido bem simples, mas se você observasse, você conseguiria responder as questões muito fácil, tá bom? Então vamos seguir. Agora nós vamos falar de livro. Vamos lá para a Casa dos Espíritos. É um outro livro daquela jovem senhora chamada Isabel Allende, tá? Então, voltando ali para nossa chilena, Isabel Allende, esse é o primeiro livro e o mais famoso que ela escreveu. É um romance chamado A Casa dos Espíritos. Ele foi lançado originalmente em 1982 na cidade de Buenos Aires pela editora Sudamericana. Ele foi classificado dentro do realismo mágico. O que é o realismo mágico? Nós já falamos, né? É aquela realidade que não é realmente dessa forma que acontece. É como a gente desejaria que acontecesse, mas não é. Esse romance histórico incorpora coisas inverossímeis, ou seja, coisas que não são reais e estranhas ao ordinário. Narrado desde uma perspectiva dos seus protagonistas, narrado pelos protagonistas, os acontecimentos da trama tratam sobre o amor, a família, a morte, os espíritos, as classes sociais, a revolução, a política, a ideologia e o fantástico. Então, todo esse livro, ele vem abranger várias situações. Tudo que está ligado ali ao nosso dia a dia também, né? Tudo ligado ao dia a dia vem tratando esse romance da Isabel Allende. A narrativa ela é centrada na vida da família Trueba e acompanha 3 das suas gerações por meio das personagens femininas que encarnam o lugar da mãe, de filha e de neta, percorrendo quase todo o século XX. Ou seja, morreu, reencarnou. E aí a mãe ficou no lugar da filha, que depois reencarnou na neta, e assim vai seguindo ali todo esse fluxo de espíritos, de ideias de reencarnação. O drama se passa em um país inominado, ou seja, é um país que ela não dá o nome, e fictício, é um país que não existe, porém com propositais e explícita semelhança com o Chile, que é o lugar de onde ela veio, é o lugar que ela nasceu, é o lugar onde ela vive, então ela fala ali algumas características do seu país, mas ela não diz que é de lá que está se falando. Especialmente em sua composição socioeconômica e os problemas políticos que acontecem, como o latifúndio e o golpe militar de 73, que aconteceu no Chile. Além disso, a escritora se baseou na história da sua própria família, na qual adicionou acontecimentos e personagens fictícios que dão uma grande riqueza e dramaticidade na história. Ou seja, a Isabel Allende ela fez com que esse romance dela passasse a ter uma verossimilidade, algo tão real que você passa a ter certeza que aquilo ali tudo aconteceu. E, na verdade, algumas coisas, pequenas coisas aconteceram, mas não tudo realmente que ela está narrando, tá bom? Agora, galerinha, chegou aquele momento que vocês têm que preparar ali os seus materiais, as suas malas fictícias. Continuamos a falar ali sobre ficção e vamos fazer a nossa viagenzinha para um pouquinho mais longe hoje. Vamos para a República Dominicana. Então, roda a vinheta.
Voltamos, bebês? Estou aqui de volta com vocês, galerinha linda do meu coração. Esse terceirão da NASA, né, terceirão? Vamos seguir com a nossa aula. Nós pousamos agora lá na República Dominicana. Vamos conhecer algumas curiosidades bem bacanas e conhecer um pouquinho mais sobre esse país. Então vamos lá para o nosso slide. A República Dominicana tem como uma bebida típica uma coisa chamada mamajuana. Mamajuana, ela é feita de ervas, mel, vinho e rum. Então, quase todo mundo na República Dominicana toma essa bebida. E todas as pessoas que vão visitar a República Dominicana têm que experimentar essa iguaria, que é essa bebida típica dos dominicanos. O efeito na saúde não estão comprovados, mas as pessoas de lá falam que ela pode ser utilizada para aliviar gripe, tratar de problemas digestivos, para melhorar na circulação, limpar o sangue e também como tônico para os rins e o fígado, justamente por causa da sua mistura de ervas, mel e a parte ali do vinho e do rum, que faz com que a circulação funcione mais rápido, que eles consigam... Alguns dizem que pode até emagrecer, tomando todo dia um copo de mamajuana. O governo, ele não ajuda os desempregados. É um governo ali que não está nem aí. Lá ninguém tem o seguro-desemprego como a nós no Brasil. A pessoa, ela é trabalhadora de carteira assinada no Brasil, perdeu o emprego, ela tem ali direito ao seguro-desemprego, que é um valor que ela recebe enquanto não consegue ali o outro emprego. Então ela tem um mês, acredito, 1, 2, 3 meses no máximo, se eu não me engano, de direito de receber esse seguro. E aí depois ela tem que... É o tempo que ela tem para se programar e conseguir um outro emprego. Mas na República Dominicana isso não acontece. Por isso é comum você ver muitos vendedores ambulantes, pois eles precisam sobreviver. E para isso eles arrumam um jeito de ganhar dinheiro e esse jeito é vendendo coisas na rua. Em 5 de dezembro de 1492, Cristóvão Colombo ele desembarcou em São Domingo, na sua primeira vinda à América e se tornando a primeira colônia europeia no Novo Mundo. Ou seja, foi lá que ele desembarcou na República Dominicana. Salsa e merengue são as danças e as músicas típicas da República Dominicana. E desse assunto eles entendem muito bem. O nome Punta Cana se deu origem pela quantidade de cana-de-açúcar na região e pode ficar localizada em uma ponta do país. Então, Punta Cana é o lugar, a capital da República Dominicana. Brasileiros não precisam de visto para entrar na República Dominicana, assim como a gente não precisa para ir à Bolívia. Eles pagam apenas uma taxa de turismo com um valor de $10, que pode ser adquirido online para evitar filas na imigração. E, por último, sair do Brasil com destino à República Dominicana não é uma tarefa muito fácil, viu? Por quê? Porque as conexões não são amigáveis. Chile, Peru e Miami. E pode levar quase 2 dias para você chegar no seu destino, que é a República Dominicana. Porque existem muitas burocracias, existem muitos pedidos, você precisa disso, daquilo. Por mais que você não precise de visto para a República Dominicana, mas eles pedem muita documentação ali no Peru, no Chile e em Miami. Certinho? Então chegamos ao final de mais uma aula, galerinha, e nós nos vemos depois na nossa aula de revisão e na nossa atividade. Um beijo e hasta a próxima!